Fala, meu povo. Bom, estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu quero discutir a eleição nos Estados Unidos, né? Os norte-americanos, eles representam uma das democracias mais fortes do mundo. É um país que até hoje só teve uma Constituição, então é um país que tem leis muito sólidas, é um país que até hoje teve um único impeachment do Nixon. Então você vê que é um país que realmente tem estruturas muito fortes. Mas tem um detalhe, né? As eleições americanas eu não consigo entender porquê, sinceramente, não tem resposta para isso, mas são eleições completamente atrasadas, completamente estranhas, completamente tumultuadas, né? Então eu vou explicar para os meus seguidores, né, como que se elege um presidente em eleições tão complexas quanto as americanas. Então vamos lá, primeira coisa, né, que nós temos que destacar: nos Estados Unidos o voto é voluntário, né, vota quem quiser, quem não quiser votar, não vota. Aí existe uma discussão, né, se isso é bom, isso é ruim. Eu acho que tem pontos positivos, pontos negativos, porque o que acontece? Às vezes você tem um grupo que se engaja mais do que outros, leva mais pessoas para votar e ganha, né? Por um engajamento maior e não por ter uma proposta melhor do que o outro. Enfim, por outro lado também, vota quem está afim, quem tem vontade de participar, e quem não está, é melhor não votar mesmo do que votar de forma equivocada, enfim. Então é uma longa discussão, não vamos chegar aqui a uma conclusão, né, se é melhor obrigar ou não a votar. Isso aí talvez fique para um outro vídeo. Outra coisa muito importante: nos Estados Unidos nós temos uma característica bem diferente do Brasil. O Brasil, ele se tornou um país que depois se fragmentou em estados, né? Então primeiro veio o Brasil, aí evidentemente já tinham as capitanias hereditárias, né, que era antes e tal, mas o Brasil era uma língua só, uma religião só, uma ideia geral só, era um país de latifundiários, agrícola e tal. E depois vieram os estados, inclusive tem estado aí que surgiu em 1988, que é o caso de Tocantins. Os Estados Unidos, eles se formaram de uma forma bem diferente, né? Eles vieram de estados, eram as 13 colônias, né? Que eram diferentes entre si, que se uniram contra a Inglaterra, né? Para ficar independente e criar um país. E à medida do tempo, novos estados, novas regiões foram sendo incorporadas a essa confederação. Inclusive o Texas, ele não só era um estado independente, como num determinado momento ele chegou a ser um país, quando ele se libertou do México, né, e ficou sozinho. E aí ele se anexou aos Estados Unidos por proteção, né, porque o México ameaçava retomar o Texas, enfim, é uma longa história. Então eles têm uma tradição nos Estados Unidos de uma independência estadual para vários assuntos muito maior do que o que nós temos no Brasil. Então essa é a grande questão. Tudo lá é resolvido pelos estados. E aí junta-se cada resolução e cria-se, né, uma eleição nacional, quem foi o presidente, quem ganhou e quem perdeu. Então vamos às eleições. Primeira coisa, os americanos, eles têm dois grandes partidos políticos, os republicanos e os democratas. E aí, antes da eleição a presidente, já tem um momento muito confuso, que são as prévias, né? Muita gente me pergunta por que os Estados Unidos não têm vários partidos. Na verdade, nem precisa, né? Por exemplo, os democratas nessa eleição, eles começaram a campanha com 15, 20 candidatos. Até ontem tinham 11. Então, não precisa ter um monte de partidos, sendo que dentro do próprio partido já ocorre, antes das eleições, uma depuração de vários candidatos.
Então você tem, por exemplo, dentro dos democratas, um Bernie Sanders, que era um candidato independente, né, mas hoje é democrata, se diz socialista. E você tem também um camarada como o Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, um multimilionário, né, tudo dentro de um partido só. Temos o Pete, né, Buttigieg, é um nome que muita gente está com dificuldade de falar, que é um cara de centro, né, também está na disputa. Então, dentro dos próprios partidos, nós temos um viés mais à direita, mais à esquerda. Então, eu acredito que é como se fossem mini partidos dentro de uma coisa só. Então, assim são os democratas, assim os republicanos. Então, para escolher um candidato à presidência, já é uma tremenda de uma confusão, né? Porque cada estado escolhe de um jeito, né? Então, por exemplo, Iowa é o tal do caucus. Todo mundo se reúne, conversa, e aí no fim as pessoas se posicionam em quem vão votar, ou levanta a mão, ou tentaram fazer por aplicativo, deu muito errado. Aí você tem outros estados que eleição, é cédula, né? É uma prévia mesmo. Aí você tem estados que só podem votar quem é associado ao partido, ou ao democrata ou ao republicano. Outros estados pode votar qualquer um. Enfim, cada estado escolhe o seu candidato republicano e o seu candidato democrata da forma que entende ser melhor. Escolhidos os dois candidatos, né, depois de um longo processo, né, por exemplo, esse ano já começaram a escolha pelo candidato democrata. Nós estamos em fevereiro, as eleições são em novembro. Então essa escolha é longa, é demorada. Ao longo do processo, candidatos vão desistindo, vão apoiando um ao outro e o número de opções vai se reduzindo. Então, nós não sabemos ainda quem será o candidato democrata a enfrentar, provavelmente, né, o Donald Trump. Enfim, então ou vai ser o Bernie Sanders, que eu acho que tem pouca chance de vencer as eleições americanas, por ser um cara muito à esquerda do que os Estados Unidos estão preparados, né? O Pete Buttigieg, ele até hoje tem grandes credenciais, fala 8 línguas, mas ele até hoje foi prefeito de uma cidade com 100 mil habitantes, lá na Indiana. Então, para pular disso para a presidência, eu acho um salto grande. Vamos ver o Bloomberg, que eu acho que é a melhor opção para bater de frente com o Trump. Enfim, escolhidos os dois candidatos, o republicano e o democrata, nós vamos para as eleições. E aí como é que elas funcionam? Também de uma forma estadual. Então nós temos, por exemplo, vamos pegar a Califórnia, que é o estado americano que tem maior número de delegados, né? A Califórnia tem 55 dos 538 delegados dos Estados Unidos. E os 55 delegados da Califórnia, independente do partido que eles sejam, eles vão votar no colégio eleitoral no candidato que vencer as eleições para a presidência na Califórnia. Então não interessa se o Trump ganhar do Bernie Sanders, por exemplo, na Califórnia, por um voto. Todos os candidatos, todos os delegados da Califórnia vão dar seus 55 votos ao Donald Trump. Então lá a eleição ela é estadual. Cada estado ele leva todos os seus delegados, né, com o vitorioso internamente. São 538 delegados no total. Quem tiver a maioria simples, 270, ganha as eleições. Então, não interessa o tamanho da sua vitória dentro de cada estado. O que interessa é você ganhar e levar todos os delegados desse estado. Então, podem acontecer, né, algumas bizarrices, como a Hillary teve mais votos do que o Trump, mas Trump ganhou em estados chaves que levaram a um número maior de delegados à votação. Então, o Al Gore teve mais votos que o Bush e o Bush ganhou também. Então, são bizarrices da democracia americana que ninguém entende, né? São coisas que assim, eu não consigo entender. Fora o fato de que as eleições em cada estado ocorrem de um jeito, né? Tem estado que é votação manual, você faz um xizinho. Tem estado como a Flórida que é cartão perfurado.
Inclusive na eleição do Gore com o Bush, deu uma confusão danada. Você tinha o nome do candidato e o buraquinho a ser perfurado não estava exatamente alinhado àquele nome. Então, deu uma confusão danada, recontagem de votos. Então, eu não consigo entender como um país tão desenvolvido tecnologicamente como os Estados Unidos ainda tem eleições tão retrógradas, né? Usando contagens manuais, usando cartões perfurados, e cada estado conta de um jeito. Tem estado que você pode votar até por correspondência, né? Enfim, então vamos ver como é que vai ser aí, né? Lembrando que cada estado americano, ele representa no mínimo 3 delegados, né? E qual que é a vantagem? Os estados do litoral dos Estados Unidos, eles tendem a votar mais nos democratas. Então nós temos ali Nova York, com 29 delegados, é um estado muito importante, né? É uma cidade cosmopolita, então em geral, estados mais modernos são mais liberais, até em termos sociais. Então os democratas vencem na Califórnia, eles vencem em Nova York, e em geral eles vencem nos estados litorâneos. Os estados mais centrais, que estão um pouco mais distanciados dessa globalização mundial, eles tendem a ser mais conservadores, né? E eles votam mais nos republicanos. E o grande segredo de vencer uma eleição americana é o seguinte: os estados litorâneos já votam nos democratas, beleza, né? Dificilmente um republicano vence na Califórnia, apesar de não ser impossível. Então, alguns estados centrais sempre votam nos republicanos, como por exemplo o Texas. Então, dificilmente os democratas vencem no Texas. Então, qual é o segredo de você ganhar uma eleição americana? Não é você ganhar nos estados que o seu partido sempre ganha. São os swing states. Swing é troca, né? São estados que em uma eleição votam no democrata, em outra eleição ganham os republicanos. São esses swing states que são os grandes alvos dos candidatos. São eles que, ao escolherem um democrata ou um republicano, no fim das contas, resolvem as eleições nos Estados Unidos. Então todo mundo fica muito de olho nos swing states, os estados que não têm uma predileção muito grande por democratas ou republicanos. Tranquilo? Eu espero ter ajudado, esclarecido um pouquinho. Depois a gente grava mais vídeos sobre isso. Abraço do Clebinho.